Olá! Entra no ar a partir de agora o programa Paraíba Tem, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba com apoio do SESI e do SENAI. Antes da gente entrar na entrevista de hoje, vamos acompanhar os assuntos que foram destaque esta semana. Segundo a CNI, o custo unitário do trabalho na indústria brasileira diminuiu 16,1% no ano passado em relação a 2017. Com isso, o Brasil ficou em segundo lugar na lista que compara o custo unitário do trabalho de 11 países. No último dia 16 de outubro, data que é comemorado o Dia Mundial do Pão, o Sindipan e a Aspanep realizaram uma ação social para a doação de 15 mil pães para instituições filantrópicas das cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Esperança e Queimadas. O presidente da FIEP, Francisco Gadelha, será homenageado pelo Poder Legislativo de Campina Grande e de João Pessoa. Em Campina Grande, a sessão especial será dia 22 de outubro, no auditório da FIEP, para a entrega de medalha de honra ao mérito pelos 70 anos da FIEP. E no dia 24, a sessão solene da Câmara Municipal de João Pessoa realizará a entrega do título de cidadão pessoense ao empresário e presidente da FIEP, Francisco Gadelha. No programa de hoje, nós recebemos aqui como nosso convidado o professor historiador Vanderlei de Brito, que é também presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Professor Vanderlei de Brito, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. É uma honra para nós recebê-lo aqui. E eu começo lhe perguntando, em linhas gerais, qual é a função de um instituto histórico? Olá, eu agradeço, a honra é sempre nossa. O Instituto Histórico, ele tem a função de preservar a memória, reunir documentos, reunir pessoas, produzir história, incentivar, fomentar a história local. Porque se imagina muitas vezes que a história é estática, que o que aconteceu já está prego virado e na verdade não é, né? A gente sempre está inovando, ou seja, sempre está buscando velhos fatos e transformando em novas versões, sempre reinterpretando a história. Então é importante que hajam produtores dessa nova história. O senhor estava me explicando, né, que essa seria uma nova versão do Instituto Histórico de Campina Grande, né, que foi criada há 7 anos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso, essa relação dessa nova versão do que em relação à versão que a gente já conhecia, né, que foi criada já há bem mais tempo. A ideia de Instituto Histórico no Brasil foi criada em 1838, ainda do governo do Império, que foi o Instituto Histórico Brasileiro, que ainda hoje existe, né? Depois nós tivemos o de Pernambuco em 1862, depois o de Alagoas em 1869 e o primeiro instituto municipal, né, porque esse tinha um caráter estadual e toda a nação, né, o primeiro municipal foi o de Petrópolis, criado em 1938, ou seja, 100 anos depois do Instituto Histórico. E o nosso de Campina Grande, ele foi fundado em 1948, 10 anos depois, talvez ele seja um dos primeiros institutos municipais criados no Brasil. Ele foi criado aqui por Dr. Eupídio de Almeida, né, grande historiador da cidade, juntamente com o Epaminondas das Câmara, com Hortêncio Ribeiro, William Tejo. E hoje a única pessoa viva que nós temos ainda dessa primeira versão é Leônia Leão, que infelizmente hoje já não está mais com a compreensão da realidade, mas é a única viva dessa primeira versão do Instituto, que foi criada em 48. Essa versão sobreviveu por 10 anos. E geralmente os institutos têm alguma dificuldade de sobrevivência e tem uma alma mater que fica sempre trabalhando em função daquilo ali, quer dizer, aquela pessoa mais dedicada, que no caso, na época, era o Epaminondas das Câmara. E o Instituto foi extinto em 58, exatamente com a morte de Epaminondas das Câmara. Os outros não tiveram o mesmo impulso para desenvolver o trabalho e ele foi extinto, só vindo a retornar em 1970, com o João Tavares, que fez parte também da primeira geração. Ele refundou o Instituto. Essa segunda versão foi bem interessante, inclusive até foi estabelecido em sede, onde hoje é o Museu Histórico de Campina Grande, ali foi a sede do Instituto, e eles tinham o propósito de criar um museu histórico. O museu histórico que nós temos hoje foi proposta desse Instituto Histórico, que foi criado, e também com a morte de João Tavares, em 85, novamente esse Instituto foi extinto, voltando novamente a ser refundado em 1997,
né, por uma ação de Amaury Vasconcelos. Então, ele foi refundado, tendo Léa Amorim como presidente. E essa versão foi a que menos durou, ela só durou 3 anos. Em 2000, ela foi extinta. E, novamente, em 2012, a partir de uma ação de nossa querida Ida Steinmiller, ele foi refundado e até hoje é a versão que nós estamos trabalhando. Ô professor, e por qual razão essas versões anteriores, elas não lograram êxito, né? O êxito esperado, digamos assim? Olha, a dificuldade, a primeira delas sempre é sede. Sem sede, o funcionamento do Instituto realmente ele fica bem difícil de acontecer. Mas também tem uma série de coisas que envolvem egos, e principalmente um instituto para funcionar, ele precisa também ter um respaldo da sociedade. E Campina Grande nunca teve esse perfil conservador. Campina Grande sempre foi muito dinâmica, sempre foi muito para frente, sempre foi muito moderna, né? Então, o perfil do Instituto é aquela coisa mais fechada. Então, eu acho que sempre houve uma dificuldade de uma interação entre Instituto e sociedade, né? Que é isso que hoje nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando fazer com que a sociedade incorpore melhor, compreenda melhor os nossos objetivos para que nós possamos ter isso, que nós vamos ter sim, com certeza. Então, eu acho que foi isso. A primeira versão, ela teve muita dificuldade, né? Inclusive o próprio Elpidio de Almeida, eu acho que houve algum problema com o Epaminondas Câmara, que ele se afastou um pouquinho. Então, quer dizer, não teve sede nessa primeira fase, quando Elpidio de Almeida era prefeito de Campina Grande. Então, quer dizer, quando termina aquilo ali, é aquela coisa, se você sem teto, você não tem como convidar as pessoas, como fazer uma realização solene dentro dos princípios, porque toda vez você vai ter que se adaptar ao espaço que você vai adquirindo. Então, isso aí vai afastando as pessoas. Eu até digo que só depois que ele tiver sede é que eu posso sossegar com o Instituto, porque aí outras pessoas vão querer realmente presidir um Instituto, que como é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, então, quer dizer, ele trabalha por idealismo. Então, para a gente conseguir idealistas para trabalhar conosco, é preciso dar a mínima estrutura possível. O professor, o senhor falou muito na participação da sociedade, né? A história, quando ela é estudada, quando ela é conhecida, ela explica, justifica o presente, ajuda na construção do futuro. Diante da importância da história para toda a sociedade, por que o senhor acha que ainda é tão difícil conseguir esse apoio, essa participação da sociedade civil em projetos tão importantes como o Instituto Histórico? Isso aí a gente observa, né, que há uma tendência assim, de progresso, de dinâmica da sociedade, que muitas vezes isso aí rejeita o passado, acha que o passado ele ficou parado, ele ficou estagnado, coagulado no tempo. Então a gente percebe que é isso que vem acontecendo, as pessoas não acham que o passado, quem estuda geralmente diz, eu quero saber coisa de gente morta, né? Mas não sabe que o seu pai, o seu avô, que talvez seja gente morta, você é resultado dele. Seu bisavô, que também é gente morta, você é resultado daquele homem. Então, quer dizer, você ainda está com traços genéticos, físicos, pessoais, de caráter, de gênio. Tudo isso vem do seu trisavô, tetravô, que são pessoas que já morreram. Né? Então é importante você saber. Muitas vezes você vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, né? Aí você precisa de um sangue. Então, quer dizer, nesse momento se recorre à família para encontrar órgãos compatíveis, sangue compatível. Então, quer dizer... Tudo tem uma continuidade. Tudo tem uma continuidade. Campina Grande, né? O açude velho, que hoje é esse cartão postal de Campina Grande, ele já foi um alagado, uma lagoa, onde os índios tomavam banho, onde os cavalos eram lavados e tal. Então, quer dizer, hoje ele tem outro perfil, mas ele sempre existiu aqui e teve outras conotações, outras funcionalidades para a cidade. Então, quer dizer, a gente não pode olhar o açude velho somente como ele é hoje, a gente precisa procurar entender isso aqui. Por exemplo, aqui é um riacho, é o Riacho das Piabas, então ele é um alagado que o Riacho das Piabas produzia aqui, né? Quando chegou no século XIX, houve a necessidade de se criar um represamento. Então, foi feito paredes de retenção para aumentar a capacidade hídrica. Então, quer dizer,
Ele nasceu de uma coisa natural e hoje ele é artificial, mas não perde as suas origens. E é importante a gente saber disso. Nós estamos aqui num espaço altamente tecnológico, inovador. A gente está gravando aqui na sede do SESI Museu Digital em Campina Grande. Eu queria saber a sua opinião, professor, com relação a essa interação, a importância dessa interação, desse alinhamento entre o velho, no melhor sentido da palavra, e o novo. Porque aqui no SESI Museu Digital a gente conta momentos, fragmentos da história de Campina Grande, através de toda a tecnologia. Como é que o senhor analisa, como é que o senhor vê essa realidade nossa aqui? A proposta é exatamente a proposta que deve ser tomada, não só, por exemplo, né, por conta de que a sociedade de hoje ela está muito habituada a esses meios tecnológicos, essas coisas e tal. Então, quer dizer, aí vem esse menosprezo ao passado. Se a gente consegue fazer com que a didática ela funcione através dos meios de comunicação, de entendimento dessa sociedade que está surgindo, essa sociedade tecnológica, né, talvez, sim, eles comecem a se interar com esse passado. Então, quer dizer, é mais interessante para as crianças verem em óculos e tal, telas, essas imagens todas. E o passado ele vai surgindo e vai criando um interesse, né? Hoje a gente vê que na literatura histórica, você não está mais fazendo livro técnico, você está fazendo o livro, os romances históricos, né? Para ver se você consegue atrair pessoas. A literatura do cordel, ela está em alta porque as pessoas estão lendo menos, então a literatura do cordel, como ela é mais sintética, ela é mais objetiva, então, quer dizer, está crescendo isso aí. Então, quer dizer, a gente precisa se adaptar realmente a essa sociedade que é muito diferente da nossa. A gente precisa enxergar através dos olhos dessas pessoas. E as possibilidades. E criar possibilidades exatamente para que eles possam também se inserir nesse universo histórico, dessa compreensão de patrimônio. Okay. Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Hoje aqui a gente está conversando sobre o Instituto Histórico de Campina Grande, gravando direto do SESI Museu Digital de Campina Grande. Aqui ao meu lado, como nosso convidado, está o professor e historiador Vanderlei de Brito. A gente volta daqui a pouquinho. Até já! Entre os dias 21 e 25 de outubro, conheça os futuros talentos em soluções para a indústria na etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento. A disputa reúne estudantes dos cursos do Senai em desafios que exigem competência e agilidade. Não fique de fora, de 21 a 25 de outubro, no Senai Prata, em Campina Grande. Descubra quem representará a Paraíba na etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento. Mais informações fiepb.com.br/Senai. Descubra todos os cursos e oportunidades que o Senai tem para você no Mundo Senai. Nos dias 21 e 22 de novembro, visite as unidades Senai Prata em Campina Grande, Senai Distrito Industrial de João Pessoa e Senai Bahia e encontre o verdadeiro profissional que existe em você. Anote na sua agenda, dias 21 e 22 de novembro, o seu futuro profissional te espera no Mundo Senai. Mais informações no site www.fiepb.com.br/Senai. Você sabia que a maioria das doenças ocupacionais e acidentes de trabalho podem ser evitados? Reduza o afastamento de sua empresa com o SESI, através de soluções em promoção da saúde e em saúde e segurança no trabalho. O SESI eleva a produtividade do seu negócio. Trabalhador seguro e saudável é mais competitividade para a sua empresa. Informações em fiepb.com.br/SESI ou pelo telefone 2101-5451. SESI, pelo futuro do trabalho. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje recebendo aqui o professor historiador Vanderlei de Brito, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Professor, o Instituto Histórico de Campina Grande, ele segue normas acadêmicas das universidades? Como é o padrão, enfim, o que regulamenta ele? Olha, é muito comum uma instituição, quando ela criada, geralmente ela tem sua essência, seu espírito, né? O Instituto Histórico sempre teve o seu. Mas aí, conforme vão aparecendo outras tendências, naturalmente elas vão sendo adequadas também à nova situação, né? Como, por exemplo, a Academia de Letras foi fundada, então ela tem essa questão de imortais e tal.
O Instituto Histórico, a maior parte deles já aderiu também a essa concepção. Então, quer dizer, você vai captando novas tendências de época. A universidade, o ciclo acadêmico, ele lida com cientificismo. Então é muito importante para o Instituto Histórico, sim, se adequar a algumas normas acadêmicas, até porque muitos sócios de institutos fazem parte da academia. Mas não é uma academia, não é uma instituição, porque a academia é uma instituição de ensino e o Instituto Histórico é uma instituição de preservação de memória, de fomentação de memória. Então, quer dizer, a gente sempre tem que saber onde é que a gente está, quais são os nossos objetivos, não perder nunca esse foco. Agora, essas informações, esses modos de operar de alguma instituição que dão certo, que podem ser adaptadas, sim, a gente recebe sim, com o maior carinho. E quais são os pré-requisitos para ingressar no Instituto Histórico de Campina Grande? Para ingressar no Instituto Histórico de Campina Grande, não é necessário doutorado, mestrado, nada disso. Não quer dizer também que não aceitamos, né? Vem mestres, vem doutores e tal. Mas o mais importante é que a pessoa tenha compromisso com o patrimônio, tenha um histórico desse trabalho, nessa militância em defesa do patrimônio, em defesa da memória local. Então, geralmente, essas pessoas que já vêm com esse trabalho são as pessoas que a gente convida para compor o exército do Instituto Histórico. Lá atrás, no início da nossa conversa, o senhor falou que o Instituto Histórico de Campina Grande ele não tem uma sede, é isso? Isso. Quem quiser interagir, conhecer um pouco mais do Instituto Histórico, como é que deve fazer e como é que vocês trabalham, já que não se tem uma sede física do Instituto atualmente? A sede física, ela não existe, mas a gente imagina que será uma realidade breve. Então, às vezes a pessoa pergunta, por que você, nesses 7 anos que está funcionando, o que vocês estão fazendo, já que vocês não têm sede, né? Então, a gente está fazendo um trabalho pré-sede. Estamos trabalhando para o dia que tivermos uma sede. Como eu disse, a sede é onde vai funcionar nossas sessões solenes, lá vai estar o nosso acervo documental, bibliotecário, museólogo, tudo isso à disposição do público, nós já temos todo esse acervo. Está guardado aonde, professor, esse acervo? Esse acervo, parte dele está guardado no 2º andar do Shopping do Alemão, que é de propriedade da família de Ida Steinmiller, uma parte também na fazenda, também da professora, né? Então não pode ser disponível porque não está dentro de um espaço adequado para receber essas pessoas. Mas aí o que ele está fazendo nesse período? Ele está coletando mais material, recebendo as pessoas, as famílias de Campina Grande vão oferecendo fotografias, documentos e tal. E tudo isso a gente vai recebendo, higienizando, catalogando e vamos guardando e fazendo esse trabalho. E o mais importante de nossas atividades hoje em Campina Grande é exatamente lidar com a sociedade que está funcionando. Então, participar de eventos, estar inteirado com outras instituições, congêneres ou não, né, que trabalham com cultura, que trabalham com história, com memória. Então, quer dizer, a gente vem fazendo esse trabalho para que a sociedade também possa entender um pouquinho que existe um Instituto Histórico, né, que já vem colhendo bons frutos nesse sentido, né? As pessoas hoje já têm uma confiabilidade maior na gente, então por isso que vem acervos, né? Porque você, por exemplo, para dar uma foto da sua avó para a gente, você tem que confiar na gente, né? Para a gente guardar esse material, então você tem que saber que você está fazendo isso não para o Instituto Histórico, que isso é uma coisa que eu costumo dizer. A gente não pede nada para mim, nem para ninguém que está envolvido no Instituto. A gente vai morrer e outras pessoas vão seguir com esse trabalho. O Instituto de Paraibano, ele é de 1905, né? E sobrevive até hoje, ou seja, nenhum dos fundadores está vivo, né? O nosso mesmo, que é de 48, como eu disse, só tem Leônio Leão, que hoje não está em condições, mas quer dizer, são gerações que vão assumindo isso aí. Então é importante que a gente faça essa coleta, que a gente faça essa produção, ou seja, a gente trabalhar pela geração, pela nossa geração, para que a próxima geração tenha mais essa contribuição. E a outra também vai gerar uma outra contribuição e assim sucessivamente, e o Instituto vai cada vez mais cumprindo a sua missão, que é exatamente a de guardar a memória de Campina Grande e também difundir essa memória para que as pessoas possam compreender suas raízes. Okay.
Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com o professor e historiador Vanderlei de Brito, que também é presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Não saia daí, o programa volta daqui a pouquinho. Até já! Entre os dias 21 e 25 de outubro, conheça os futuros talentos em soluções para a indústria na etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento. A disputa reúne estudantes dos cursos do Senai em desafios que exigem competência e agilidade. Não fique de fora, de 21 a 25 de outubro, no Senai Prata, em Campina Grande. Descubra quem representará a Paraíba na etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento. Mais informações fiepb.com.br/Senai. Olá, no ano em que a FIEP completa 70 anos de atuação, a entidade representada pelo presidente Francisco Gadelha será homenageada pelos poderes legislativos de João Pessoa e Campina Grande. No dia 22 deste mês, às 18 horas, na própria sede da FIEP, a Câmara Municipal de Campina Grande realizará uma sessão solene de concessão de medalha de honra ao mérito à federação, através de propositura do vereador Márcio Melo. Já no dia 24, a Câmara Municipal de João Pessoa realizará a sessão solene também em homenagem aos 70 anos da instituição, juntamente com a entrega de título de cidadão pessoense ao presidente Francisco Gadelha pelos relevantes serviços prestados à capital do estado através de propositura do vereador Marcos Henriques. Estas ações reconhecem a importante atuação da Federação das Indústrias em prol do setor produtivo e na contribuição para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. Os eventos serão abertos ao público, então participe. Outras informações em fiepb.com.br. Você sabia que a maioria das doenças ocupacionais e acidentes de trabalho podem ser evitados? Reduz o afastamento de sua empresa com o SESI, através de soluções em promoção da saúde e em saúde e segurança no trabalho. O SESI eleva a produtividade do seu negócio. Trabalhador seguro e saudável é mais competitividade para a sua empresa. Informações em fiepb.com.br/SESI ou pelo telefone 2101-5451. SESI, pelo futuro do trabalho. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje a gente está recebendo como nosso convidado o professor e historiador Vanderlei de Brito, que é presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Professor, por que vocês escolheram Eupídio de Almeida como patrono do Instituto Histórico de Campina Grande? Naturalmente, Eupídio de Almeida já seria o patrono, né? Porque não só pelo fato dele ter sido o fundador da primeira versão, também pelo fato dele ter escrito a história de Campina Grande, né? A personalidade que ele representa a nossa cidade, mas não foi exatamente por isso, ou seja, parece que alguma coisa conspirou para que ele fosse o nosso patrono. Na verdade, todo o acervo que nós temos hoje, a maior parte do acervo é a biblioteca, é a documentação de Eupídio de Almeida. Inclusive móveis e tudo, que a gente tem até a intenção de fazer essa instalação no Instituto do escritório de Eupídio de Almeida, até com o bonequinho dele lá sentado, lá no escritório, com seus óculos e tal. Quer dizer, todo esse material a gente tem disponível. Então, quer dizer, ele também foi o maior doador de material, né, que veio através de seu filho, Humberto de Almeida, foi quem doou todo esse acervo de Eupídio de Almeida. Mas eu acho que a coisa ela aconteceu de uma forma até mais, digamos que, mais insondável, né? Porque Ida Staimiller, ela teve uma relação muito forte com Eupídio de Almeida, sem nunca tê-lo conhecido. Ela conheceu Eupídio de Almeida no enterro dele. Ela estava no cemitério, por acaso, na hora que passou o cortejo fúnebre levando ele para o túmulo. E daquele momento em diante, ela sentiu alguma coisa para o Eupídio de Almeida desde então. E no futuro foi ela quem fez a preservação, quem escolheu quem conseguiu recolher todo o material de Eupídio de Almeida, quem fez com que Humberto Almeida, que era o esposo dela, requeresse esse material para si e levou para a empresa, mandou o pessoal higienizar, mandou o pessoal tomar cuidado daquele material todo. E dentro dos livros ela encontrou o quê? Um livro de Eupídio de Almeida, História de Campina Grande, totalmente revisado por ele, com notas, com pedacinhos de papel escolado e tal, acrescentando, ou seja, uma segunda edição revisada e atualizada por Eupídio de Almeida, que é uma obra que a gente está pretendendo publicar logo em breve.
Então, quer dizer, o Pedro de Almeida, ele realmente, eu acho que até hoje ele está conosco. Me parece que ele sempre sente a presença dele, apesar de que lá na sede sempre tem a foto dele. Então, quer dizer, eu acho que ele sente muito isso. E o Pedro de Almeida, ele não só, ele já seria por merecimento, mas também por todo um contexto que tem de Eupídio de Almeida na construção desse nosso instituto. Então está bem justificada a escolha do nome, né, professor? Professor, a gente está caminhando para o final do programa Paraíba Tem de hoje, mas antes eu queria que o senhor reforçasse, enquanto historiador, sobre a importância de que a memória de toda uma sociedade seja resguardada, preservada, até mesmo pelas futuras gerações. É importante porque são os erros e os acertos do passado que fazem com que nós possamos projetar o nosso futuro, né? Principalmente se espelhando nos acertos. Então, ter esse material em mãos, reconhecer, saber o que é isso, é muito importante. E é através da documentação. Se você pensa, por exemplo, que a história está definida, não, mas eu já sei da história, para que eu vou guardar isso aqui? Não está. Você pega um documento manuscrito, está cheio de entrelinhas, está cheio de novas informações para você reconstruir a história, para você pensar dali mais alguma coisa. Ou seja, a história é viva, ela é tão dinâmica quanto o tempo. Então, é muito importante uma casa de memória para que pessoas com capacidade intelectual de estar manuseando esse documento, produzindo esses documentos, fazendo com que a sociedade receba novas informações do nosso passado, né? Como, por exemplo, ano passado eu pintei um quadro sobre a fundação de Campina Grande, né? Que não havia essa imagem. Então, quer dizer, a gente constrói uma imagem nova. Então, quer dizer, cada sociedade, cada um membro do Instituto, cada uma pessoa que tem interesse vai contribuindo e esse material precisa ser guardado, né? Então, hoje a gente está num mundo que as coisas são muito digitais, são muito na nuvem, né? A gente não sabe até quando essa nuvem vai existir, né? Porque eu mesmo tenho artigos que eu publiquei na internet no começo do século XXI que hoje não estão mais. Então, não tenho mais esse material, alguns eu ainda tenho digitado em casa, outros eu tenho físicos em casa. Mas, então, quer dizer, não é tão confiável esse universo cibernético. Eu acho que sim, o documento físico ainda é muito importante. E outra coisa importante também são os mergulhos que a gente pode dar na história a partir do momento que você entra no museu, a partir do momento que você entra num arquivo, numa biblioteca. Então, ali dentro está impregnado de energia do passado e as pessoas voltam às suas origens. E voltando às nossas origens, a gente consegue chegar ao ponto máximo de sabedoria, que é exatamente o momento que você se torna humilde. E a humildade está exatamente no nosso passado. Por exemplo, hoje ele está aqui, mas eu mesmo nasci no Cariri, um menino simples, um menino pobre, descalço e tal. Hoje eu já estou de terno de frente a uma televisão. Então, quer dizer, mas eu não deixo de ser aquele mesmo menino. Então é importante a gente ter esse reconhecimento e ter essa humildade. E a humildade, ela vem exatamente no momento em que você começa a olhar para trás, começa a ver as raízes, de onde as coisas se originaram. E a humildade é exatamente sinônimo de inteligência. Então, uma casa de memória é onde se guarda a memória de uma cidade, é onde se guarda a identidade de uma população e também é onde remete essa população exatamente aos seus princípios para poder se reconhecer como membro daquela sociedade. Ok. Professor Vanderlei de Brito, muito obrigada, viu, pela sua participação no programa de hoje e por toda a sua contribuição como professor, como historiador. Eu que agradeço. Eu acho que esse trabalho que a gente faz, que é voluntário, todos os membros do Instituto Histórico são voluntários, sempre foram isso, desde a HGB, ou seja, desde 1838, sempre houveram essas pessoas que nasceram com essa predestinação de fazer esse tipo de trabalho, que é mal entendido pela sociedade, porque sempre a gente é minoria, mas a gente se esforça o máximo possível para que um dia a preservação da memória, da identidade de uma localidade seja maioria no meio da população. Bem, a você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. Lembrando, para rever o conteúdo deste e de outros programas, é só você acessar o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!